pessoal, aqui é a Tereza do Jorge Ben. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, o problema é o fandom. A gente vai discutir sobre essas ações coordenadas de fandoms nas redes sociais, como isso impacta no mundo real e toda essa discussão maluca que diariamente a gente tem que enfrentar com pessoas usando fotos de seus ídolos misturadas com elementos de anime e que vão questionar suas atitudes a todo momento. E para participar dessa discussão gostosa, uma pessoa que é muito querida por diversos fandoms aqui na internet brasileira, Dora Guerra, seja muito bem-vinda de volta ao nosso podcast. Oi, gente, meu nome é Dora Guerra e eu já fui pessoalmente vitimizada por fãs no Twitter. Aí, ó, quem não foi? Mas antes, não esquece de apoiar o nosso podcast no apoia.se/podcast VFSM. A gente está encerrando o modelo do padrim.com.br. Na verdade, o Padrim que está encerrando suas atividades no Brasil, então nós estamos migrando a nossa conta. Até o dia 30 de maio, você que já é nosso apoiador, faça sua migração para continuar tendo acesso ao grupo fechado dos assinantes e aos programas lançados com antecedência. Ainda não apoia o nosso podcast? Esse é o momento da virada, é uma chance única na sua vida de jogar o seu dinheiro na nossa cara, nos nossos corpos digitalmente. apoia.se/podcast VFSM. E quem apoia o nosso podcast tem acesso aqui às gravações ao vivo e escuta todas as declarações criminosas que o Nick acaba cortando na edição. Hoje, por sinal, a gente vai se escapar de vários fandoms por conta dele. E quem é apoiador do nosso podcast participa aqui, ó, das gravações ao vivo. Hoje, obviamente, como o tema é polêmico, vem tudo a ratazana, a ratazana. Só quando vem famoso ou vem quando vem quente, briga. assim, ó. Quero uma fatia aqui, ó. Quem tá aqui, ó? O Gustavo Reis, a Tuane Malman, o Matheus Zerni, Júlia Paterniani, o Gabriel Benevides, o Gabriel Araújo, a Beatruzes, o Ângelo Brito, a Miriam Marinho, o Otávio de Camargo, o Jefferson Kozenieski, a Mariana Madeu, o André Matos, que fez o Mocotó, o Luiz Ricardo Melo, o Henrique Santos, o Fabrício Neri, o Luiz Almeida, que fez as artes chiquérrimas da nossa festa, Ficou o Rafael Dutra, a Juladeira, a Maria Lua e o Gabriel Oliveira. E por falar em festa, teremos a nossa festa no dia 22 de março, amanhã? Uma sexta-feira, amanhã, no Zig Duplex, comemorando o meu aniversário e o aniversário do Nick Silva. Sim, a gente faz aniversário um dia, um depois do outro. Lindas. Então venha comemorar com a Meu gente aniversário, no nosso no caso, especial. é hoje e o do Kleber foi ontem. Então, Exato. nos dê parabéns. Dê parabéns em forma de apoia.se/podcast VFSM. R$5 é o preço desse parabéns. E também vai discotecar Renanzinho e vai tocar nossa amiga Isabela Yu. Então venha Eu vou curtir, só como celebrar. attendee. Eu só A gente vou vai lá ter um pra momento ouvir. em que a gente vai montar uma mesa branca e nós vamos invocar a Isadora no Dark Room do Zig. Então assim, você vai ver Eu a quero morena mas do eu vou banheiro só pra surgindo curtir. ali. Chega de trabalhar, preciso um pouco curtir. Chega. E para você que estará em São Paulo no dia 28 de março, temos a segunda noite do podcast VFSM lá no Sesc, no ciclo de palestras incríveis. Isadora bateu um papo com Lirinha, Hélio Flanders e Bruna Lucchesi. E agora o Renan Guerra vai falar com quem, Renanzinho? Eu estarei mediando o bate-papo entre José Miguel Wisnik e Tigana Santana na mesa que se chama Canção que a Palavra Inspira. Vai ser no Sesc Belenzinho a partir das 19 horas e é de graça, gente. Então a gente muito espera vocês chique. por lá. Podre de Chique. chique. Sério. Saíram até na revistinha do Sesc. O Renan tá com um fardo de revistinha na casa dele, moldurando tudo. O pior é que eu vou com várias revistas, porque amigos também pegaram a revista. Eu quero. Dizendo, ai, pega uma revista, eu peguei uma revista pra você. Aí eu já tinha revistas, Eu agora tem várias. quero. Preciso dar uma pra minha mãe. Chique. Vamos falar sobre música, gente? Bora.
Fãs existem desde sempre, a gente já sabe. Eu acredito que na Grécia Antiga, eles, como eram apaixonados por tragédias gregas, deveriam ter discussões bafo na Ágora, pensando assim: gente, fui assistir Electra de Eurípides, é um lacre amaioral, ao que alguém responderia: se manque, minha filha, Electra só há uma e é de Sófocles, o murro nessa coitada do Eurípides. Porque esse é o tipo de diálogo que encantam os nossos fãs hoje em dia, em brigas muito sérias sobre os destaques dos seus artistas. Porque a gente pode pensar na história. Vocês acham que não existia uma competição entre os apóstolos para ver quem sabia mais sobre a vida de Jesus? Marcos dizendo: ei, querido, eu estava lá, eu vi o milagre dos peixes. Ao que Mateus replica: eu também estava lá, esqueceu, eu vi os 7 peixes. Jesus deu a letra e matou a fome do povo. Eu passei mal com isso, juro. O fato é que os ídolos sempre foram uma referência para aqueles que se encantavam com seus atributos. Daí a gente pode pensar desde reis e rainhas que eram idolatrados por seus súditos e serviam como regra para as tendências a serem seguidas. E acho que aqui nesse caso a gente tem a história clássica da Carlota Joaquina chegando no Brasil usando turbantes e algumas das mulheres careca. Algumas das mulheres do navio desciam com cabelo muito curto, ou até algumas carecas, e as pessoas pensavam que isso era uma referência de moda e de estilo da Europa, porque elas demoraram muito tempo para chegar ao Brasil. Mas o fato é que, na verdade, dentro do navio existia uma infestação de piolhos e todo mundo tava com a cabeça podre, né? Porque vocês imaginam que já era podre europeu hoje em dia, mas naquela época. Então essa viagem foi meio nojenta. Mas elas criaram… Tem uma história na corte do Luís XIV, não sei, na França, do lance da pintinha, que foi uma coisa que foi se popularizando pelas pessoas. É porque ele tava com uma sujeira no rosto, alguém achou que aquilo era moda e começou a copiar. Tem vários padrões da corte francesa. Eu não sabia. Que a galera meio que tava fazendo qualquer coisa, tava se vestindo do jeito errado, sei lá, errou o tom da maquiagem, ficou com a cara toda branca. Adorei, é a nova moda, então vamos copiar, vamos replicar. Bem isso, assim. É tipo a tendência do dente podre, porque as pessoas da corte podiam comer mais açúcar, coisas que eram caras, e ninguém escovava o dente. E o dente era super podre dos reis e rainhas, e as pessoas também achavam que era tipo, o bafo era ter o dente mais podre e bafento da vida. Ai, que nojo. Os ingleses continuam nessa moda até hoje em dia. Até hoje. Quando a gente fala de fandom e de fãs e de amar ídolos, eu acho que dentro da música pop, o grande momento para isso é a Beatlemania, que é esse momento de sucesso de sucesso estrondoso dos Beatles ali na década de 60. E existe esse furor muito grande das fãs que eram apaixonadas por eles. E aí surge uma imagem muito icônica que está relacionada a essa coisa de fãs, que são as meninas jovens e adolescentes gritando por eles. É uma imagem que a gente sempre vai ver se repetir muitas vezes durante a história. E eu acho que está relacionado também ao tipo de relação que as pessoas têm até hoje com essa imagem da fã. O lance do Beatlemania é uma coisa tão bizarra, porque ela é justamente o que alavancou a carreira dos Beatles, que foi criar essa imagética desses meninos que alguns deles já não eram mais solteiros, mas eram vendidos como os homens solteiros para as meninas. Então aumentou essa popularidade deles. Foi elas que alavancavam vendas, que faziam eles se transformar no grande fenômeno ali da música pop. E foi justamente esse fanatismo excessivo que levou os Beatles a se afastar dos palcos, porque eles chegaram num ponto onde eles não conseguiam mais cantar. Eles perceberam que eles paravam de tocar a música ali no meio, as fãs estavam só gritando, se esgoelando, tudo sem parar. Elas nem perceberam. Não era pela música, né? Era pra estar perto do ídolo. Por estar perto do ídolo ali. E aí eles falaram, cara, não faz sentido a gente seguir com isso aqui, não tem mais… É totalmente insalubre, é umas meninas que estão malucas. Então eles foram cessando esse contato com os fãs até focar totalmente na carreira em estúdio. E eu acho que também tem esse contexto do pós-guerra, assim, de a esperança venceu e não sei o quê. Então a gente tá nesse novo contexto onde a gente pode sonhar de novo e, sei lá, Europa se reconstruindo e tudo mais. E teve os quadris do Elvis antes ainda, né? Sim, Sim. Exato. Isso é muito maluco, o cara tava só rebolando quadris e foi tipo uma revolução sexual pra um ponto de menino. As gatas desmaiavam, se passavam muito. Ai, cafonaiada, pelo amor de Deus. Pô, mas é isso, mas eles faziam isso. E é uma fórmula que é repetida
boy bands, depois Exatamente. K-pop pra caramba. E funciona, dá certo. Total. Mas eu acho que é interessante a gente pensar, quando a gente vai discutir, antes da gente entrar mais dentro dessa questão dos fãs, a gente fala muito sempre, quando fala de fãs de música pop, nas mulheres, e elas se tornaram uma imagem muito forte a partir disso, porque a gente tem essas imagens de meninas reagindo a alguns artistas que elas gostam. Só que eu vejo que também muitas vezes se usa isso, tipo, porque as meninas são histéricas e não sei o quê, pra, tipo, diminuir a paixão que elas têm por isso. E aí eu faço uma provocação, tipo assim, o que diferencia elas de torcedores de futebol? Tirando o fato de que elas não batem em ninguém, a não ser… Eu acho que essa tá dita a sua resposta. Essa é a grande diferença. Sim. Porque o fanatismo no futebol brasileiro e na Inglaterra Ridículo. também, que é outro lugar nesse foco, é ridículo. Tanto que a gente tem visto recentemente várias cenas de times com a torcida sendo proibida de ter acesso aos estádios. E aí os estádios são invadidos por mulheres e as mulheres celebram que finalmente podem ter acesso ao campo de futebol. Porque o que mais a gente vê, por exemplo, assim, homem adulto querendo brigar com criança. Sim, que tá com camisa do time contrário, assim, uma coisa pessoa. completamente… na Inglaterra, a gente tem o movimento dos hooligans, que é tipo, a galera se reunia pra brigar contra o outro isso existe time, aqui sabe? também. Tipo, direto. Mas lá, tem os rolês de se bater no Torcida metrô organizada. e tal. Sim. Mas vocês viram um vídeo que deu uma viralizada no Twitter, que eu acho que é um arrastão, não sei se é do Baiana System, bom, eu não lembro de quem no Carnaval de Salvador. E aí tá uma pessoa em cima do trio, e aí a câmera pega bem uma hora que começa, porque, né, o pessoal vai meio que… Parece uma rodinha punk, assim, em alguns momentos do Carnaval de Salvador, aquela coisa. Só que daí um cara vira um murro numa mulher. O cara simplesmente… Tipo assim, a mulher tava ali perto da roda, ele vira um murro. Aí eles começam… Daí vem o outro e começa a bater. Então, tipo assim… Não é sobre eles gostarem daquela música, não é sobre gostar do movimento, não é sobre gostar de estar em comunhão com as pessoas. É simplesmente por querer se bater. Tipo assim, querer soltar uma energia que tá presa, um bando de idiota. Então, tipo assim, Renan, não suporto a galera que se passa, seja no futebol e seja na música, porque também tem uns idiotas que vão em show de rock e ficam também… tem. Que sabe? ficam, enchendo, ficam travados. Às vezes até os velhos, até velho, sabe? Tipo, deu exemplo, cara. Eu fico pistola, porque desde pequena eu odeio esse tipo de fanatismo, assim. Enfim, só queria trazer, porque eu fiquei pensando muito depois que eu vi esse vídeo. É a tendência natural de homem hétero. Dois homens héteros no lugar, eles vão brigar. Exato, não é sobre gostar, não é sobre paixão, não é por querer, tipo, bater, assim, sei lá. Na época que eu morava ali na frente da Roosevelt, eu criei um tratado que eu nunca publiquei, que é o Tratado do Homem Hétero no final de semana. Eles começam à noite, às 11 horas, se abraçando, bebendo feliz, e eu falava, daqui 2 horas eles vão brigar. E é exatamente o que acontecia. Dava 1 hora, 2 horas da manhã, eles estavam brigando e vinha a polícia e separava todo mundo. Era… Todo dia isso, todo final de semana. Tem os rolês no futebol também que eu acho muito esquisito, que é tipo essas torcidas e tal. Que tipo, elas não vão lá pra ver o jogo em si, tipo, elas vão pra fazer o bandeirão, pra ficar gritando, pra não sei o quê. E tipo, foda-se o jogo, assim, tipo, eu não tô lá pra, sei lá, me dedicar ao esporte, pra ver os jogadores fazendo as jogadas, ou sei lá, tipo… E eu acho que às vezes na música também tem um pouco disso. Tem. Não sei, acho que não é muito sobre a… né? Fala aí, Dora, não é muito sobre a música, é mais sobre a idolatria só. Não, e aí cada um tem o seu parâmetro, né? Mas, tipo assim, número, que é uma coisa que vários artistas não se importam mais, mas os fãs estão ali acompanhando o tempo todo pra brigar. Sim. Mas uma coisa que eu ia comentar sobre essa coisa de garota adolescente e tal. Vocês lembram que teve gente reclamando que passou mal lá no show da Taylor Swift? O fatídico show da Taylor Swift. E que estavam dando calmante pras meninas. Passando mal por causa do calor. E a galera achando que era histeria, e tava dando calmante. Nossa. E assim, o princípio de… Tipo assim, torcedor em inglês é fã também, né? O princípio é o mesmo. É a mesma ideia de pertencimento. E aí é muito doido, porque nos dois casos vira uma coisa da sua noção própria, do seu próprio valor, né? Se o time ganha, você ganha. Se o seu artista… e aí, total. Você não consegue questionar nada. Nos dois sentidos. Assim, você tá com ele pra sempre e você não tem senso crítico. Exato. Você morre por ele. E é curioso como…
essa relação de que a gente sabe que existem esses espaços de exagero e de destempero dos fãs, mas também cria, especialmente, sei lá, na forma como a mídia retrata isso, um olhar que eu vejo como muito misógino para a relação que as mulheres têm com a música. Geralmente a gente vai ver, por exemplo, se é um show de uma boy band ou se é um show de um artista masculino e ele tem um público feminino grande, esse prazer que essas mulheres têm de estar ali é meio que menosprezado por causa disso. E eu acho que o caso mais representativo disso recente foi quando o Backstreet Boys fez turnê por aqui no ano passado. Eu fui, amei. E a Folha de São Paulo fez uma matéria que dizia: Backstreet Boys atiram cuecas para trintonas em show em ridículo, São Paulo. E ridículo. falava, tipo, o texto inteiro era tipo, parecia ter saído dos anos 90, assim. Sim, ignorando de que as pessoas estavam só se divertindo naquele show. Eram mulheres que, obviamente, quando eles faziam sucesso, elas não tinham, tipo, dinheiro ou não tinham condições de chegar até aquele show. E aquele era o momento que elas estavam se reencontrando com algo que elas gostavam, né? Eu acho que essa relação também é importante. Dava pra adaptar pra gente pro Primavera no final do ano passado. Pra Pet Shop Boys atiram cuecas para gayzonas em show em São Paulo. Harness. Não, mas, cara, mas é ridículo, porque, tipo, nesse show do Backstreet Boys, pelo menos o que eu fui no Allianz aqui em São Paulo, tinha um monte de homem, tipo, com namorada. Meu irmão mesmo foi com a minha cunhada, tipo, todo mundo se divertindo. Beleza, grande parte era mulher, mas é muito texto de cara que não foi no show, sabe? Ou se foi. Não, pior que foi, é que vai, mas não, vai já com aquela perspectiva de que vai isso, enxergar as coisas desse olhar. Exato, já e vai aí com ignora. Viciado, total. E ignora que, tipo, as pessoas estão tendo uma experiência muito positiva a partir daquilo ali. Então acho que isso é meio bizarro também. Mas é que eu acho que isso é uma eterna. É uma eterna invalidação que esse público hétero rock sempre teve sobre outros gêneros, sabe? Total. Hoje mesmo a gente tá gravando no dia depois do Oscar e as pessoas estão frustradas que existe uma geração que não conhece o Slash. Sim, gente, não conhece, porque não tem mais impacto cultural nenhum pra pelo menos umas 2 gerações agora. Só que a galera roqueirada dos anos 90 ainda não se conforma com isso e acha que ele é o maior guitarrista de todos os tempos. Então isso se aplica em diversos outros momentos. Sempre que é uma banda celebrada por mulheres, por gays, por pessoas pretas, vai ter essa visão elitista do roqueiro classe média ali que vai sempre condenar esse tipo de celebração. Sim. De todo modo, a gente estava falando aqui de fãs. Eu acho que é interessante, antes da gente falar também sobre os casos mais próximos da gente, a gente até pode falar sobre quando ser fã vira tipo uma psicopatia, um estado criminoso. E aí existem muitos casos desses que são muito icônicos. Eu acho que talvez o mais simbólico de todos seja o fato de que o próprio John Lennon, dos Beatles, que a gente falou aqui inicialmente, foi assassinado por uma pessoa que teoricamente era um fã dos Beatles. E aí, essa pessoa, o assassino, né, havia encontrado com o John Lennon um tempo antes do assassinato em si. E ele tinha uma cópia do disco do Lennon autografado. Então isso é bastante assustador, né? Eu acho que essa história do John Lennon é bastante repetida, mas eu acho sempre curioso como a gente pensa nessa perspectiva de entender essas pessoas como fãs, assim. Porque já é um outro nível, né? Mas o fanatismo pode ir para extremos, né? O fanja em si já é um pouco extremo, mas pode ser saudável em algum momento. Mas esses fanatismos extremos, tipo, acho que a gente pode ver exemplos em outros tantos rolês, assim, tipo... A gente tem aqui no Brasil, e não é necessariamente voltado pro caso de música, mas foi o que aconteceu com Ana Hickman há um tempo atrás, da história do cara que... O cara simplesmente cria uma realidade na cabeça dele, onde a Ana Hickman tinha interesse por ele, sendo que ela nem sabia quem era. E é o que acontece na maioria desses casos. São pessoas que têm ali algum problema de solidão, de depressão, de estarem distantes da realidade das outras pessoas. E elas meio que criam esse objeto imagético do ídolo e eles criam uma realidade falsa em cima disso. A Dora puxou uma coisa que eu acho bem interessante, que é o lance dos charts. Porque assim,
essas pessoas dos charts, que gostam de acompanhar os charts, que a gente brinca aqui, Taylor Swift é a primeira cantora branca a usar um chapéu a bater o recorde na França de música mais tocada de 3 minutos. Sim. Essas pessoas não são pessoas que necessariamente gostam da música da Taylor Swift. Se você for fazer uma análise com elas, às vezes ela nem conhece direito a cantora, mas elas querem se sentir parte desse movimento, desse fandom. Tipo, eu estou junto com uma galera que tá se mobilizando e que tá vencendo por algum motivo na discussão que a gente tá tendo hoje aqui na internet. Que é a mesma coisa que aconteceu com a Juliette na época do Big Brother, que é a coisa que aconteceu com o Arthur Aguiar. Surreal. São pessoas que querem se sentir pertencentes de alguma coisa porque elas estão, sei lá, carentes, vazias, querem se sentir conectadas de alguma forma, sabe? De novo me vem o rolê do futebol, né? Tipo, de você, tipo, do que a Dora já Sim. falou. Tipo, meu time ganhou, tipo... Mano, você nem tem nada a ver com esse jogo que aconteceu lá entre 22 pessoas. E aí desemboca numa coisa que é de extravasar e que vai pra aquela coisa da violência que quando ela é desdobrada, ela vai começar, todo mundo vai junto, assim. Então, às vezes a pessoa não é uma pessoa violenta, mas ela tá ali imersa naquele meio onde todas as pessoas estão praticando aquele tipo de violência e ela naturaliza aquilo e, sei lá, joga uma privada na cabeça de um torcedor, que foi uma coisa que já aconteceu no Brasil em um momento. Enxame? Não, ainda não vi. Eu acho que o Nick viu. Eu comecei a ver, eu não terminei. Mas tá. é bem isso, né? É tipo, é uma relação bem isso. bizarra, assim. E é assim, é baseado na Beehive, né? O fandom Sim. da Beyoncé. E tipo, é um exagero, mas não é um exagero tão distante, não. Todas as histórias têm algum fundamento, de fato, de coisas que aconteceram. Eu, assim, acho que a série em si, você pode achar ela meio esquisita e não tão boa, mas eu achei a primeira representação, assim, que eu vi do ponto que isso chega e de como que é uma relação completamente parasocial, né? Tipo, tudo bem, a pessoa tá lá num palco, e eu acho que tem artistas que meio que estimulam isso nos próprios fandoms e na relação deles com os fãs. Pelo menos eles não evitam criar essa relação. Eles deixam você interpretar o que você quiser. Mas a galera, tipo, aí você tem certeza absoluta que aquela pessoa é seu amigo, que aquela pessoa... E você faz de tudo por aquela figura que você não conhece. O fã que mordeu a bochecha da Beyoncé, aconteceu isso. Nessa Sim, correlação surreal. de coisas surreais de futebol, música e toda a relação com os fãs, eu lembrei daquela história do jogador do Corinthians que tava no motel com um monte de pessoas numa suíte. E os torcedores entraram no hotel e desceram o cacete dele. O jogador tava num motel com várias pessoas numa suíte, e aí a torcida organizada da Gaviões entrou. Algumas pessoas, né, da torcida organizada, não toda a torcida, mas tipo umas 10 pessoas, e invadem o motel, tiram ele de dentro do quarto, dá a porrada e desce o cacete nele, dizendo que ele tinha que sair do Corinthians. Treinando. Muito bom. Isso E foi é recente, não foi? Foi bem recente. Então, essas vi. coisas são meio Muito bom. absurdas. Mas na perspectiva de solidão e dessas coisas todas que o Kleber falou, acho que existem 2 exemplos que envolvem a Taylor Swift, que é uma artista Pesado. que tem um fandom imenso. É que o fato de que já 2 stalkers tentaram invadir uma propriedade dela em 2 momentos diferentes. Um deles disse que queria casar com ela, queria pedir ela em casamento, e a outra pessoa falou que só queria, tipo, conversar com ela, assim, tipo, encontrar ela e abraçar. E é bizarro porque a gente lembra do caso que a Bjork passou nos anos 90. Esse caso eu acho terrível. Do Ricardo Lopes, né? Isso, pra quem disse que a Bjork não era uma cantora pop, ela tinha até seus stalkers aí pra vocês verem. Até os stands. Maluquice. Ele fica completamente obcecado por ela, e ele fica mandando cartas e várias coisas pra ela. E aí, como ela não retorna, ele se suicida diante da câmera, e essa fita, existe essas gravações todas essas coisas. Ele tinha tentado, por diversos momentos, aproximações violentas nela durante shows, em coletivas de imprensa e eventos. E aí ele manda cartas, se eu não me engano, ele chega a mandar carta bomba pra ela, ou carta com alguma coisa prejudicial, veneno, alguma coisa do tipo. E aí ele tem uma série de vídeos diários onde ele vai meio que relatando o fascínio dele pela Bjork. São vídeos em que ele tá, tipo, nu, se pintando, ouvindo Bjork, e daí falando assim, eu amo ela. E assim, você vê que ele claramente ele tá
num grau de perturbação muito extremo. Ele não tá bem de saúde mental ali, ele deveria de fato ter um apoio de um tratamento ali, e culmina nessa questão do suicídio dele, que foi filmado, foi gravado, e esse vídeo acabou vazando depois da polícia, né? E aí até quando ela tá gravando, isso foi na época do Post, quando ela vai pro Homogenic, ela se afasta da mídia, ela vai morar na Espanha pra gravar longe dos holofotes, porque de fato foi uma coisa que mudou completamente a vida dela. Ela até referencia isso em algumas canções depois, mas eu acho essa história assim muito bizarra, porque você vê o nível de degradação daquele cara, que na cabeça dele ele tava tipo assim, quase dependente químico da Bjork, assim, numa coisa que ele criou dentro da cabeça dele. É muito surreal isso. Muito. Assustador. Quando a gente pensa nessa perspectiva do universo do K-pop, que a gente também já citou aqui, que é um universo bastante conhecido pelos seus fãs muito dedicados, existe na cultura coreana um termo específico para esses fãs que perseguem e ficam stalkeando os artistas. E é muito bizarro, porque acontecem as coisas mais absurdas, por exemplo. Então tem caso aqui de um membro do grupo EXO, não sei se pronuncia EXO. Ele estava sendo levado para o aeroporto, e aí o carro deles foi perseguido por fãs numa van. Eles sofreram um acidente de carro, porque eles tentaram fugir dessas fãs que estavam perseguindo. E é algo super comum, tanto que elas costumam ir atrás dos idols, nessa tentativa de se aproximar deles. E aí eu acho que tem outra história bizarra, que é de um membro do 2PM, que ele recebeu uma carta escrita com sangue menstrual de uma das suas fãs, e ela dizia que ele tava dedicado a ela, e ela não poderia viver sem ele, pipipopó, esse tipo de coisa maluca. E aí existe também por lá a perspectiva contrária, que é tipo assim, eu gosto da banda X e não gosto da banda Y. Então eles tentam também agredir o artista da outra banda. O conceito de futebol, né? Basicamente. Sim. O que aconteceu é que em um desses eventos que alguns artistas se reúnem para encontrar com os fãs, um fã simplesmente deu uma bebida que tinha super cola e vidro misturado à bebida. E aí, o artista chamado Yunho quase faleceu. Ele ficou super mal, foi hospitalizado, tudo isso. Então era não gosto desse artista e vou tentar matar ele. É um nível meio assim. Então, as coisas que a Dora tava falando da série, acho que não diferem muito do mundo real. Sim. Porque as pessoas são completamente malucas. Você falou um pouco antes essa questão de às vezes o próprio público estimula os fãs. Não na Coreia, mas ali do lado no Japão, a gente tem a questão também das idols, mas que são aquelas meninas que elas são meio que estimuladas por homens de 30 e poucos, 40 anos, que não têm família, que são solteiros e que não têm onde investir o dinheiro deles, então eles investem todo o dinheiro deles sendo fã dessas meninas. Tem o documentário que, se eu não me engano, se chama Idols, que é justamente acompanhando esses caras que, sei lá, é meio até ridículo, assim, você vê um Vocês cara... já deram de dica aqui, não? Já dei de dica, assim. O cara, sei lá, 30, 40 anos fazendo coreografia, assim, e aí eles gastam uma grana pra comprar todos os CDs das pessoas. Tem caras que... Essas meninas são meninas que estão, são independentes, elas se apresentam, tem os seus CDzinhos, aí às vezes a roupa dela tá gasta, aí o cara compra a roupa dela velha e dá uma roupa velha nova pra poder ficar, sei lá, sentindo o cheiro de suor dela da roupa velha. Gente. Então tem um lance muito surreal, assim, de novo, é um outro tipo de fanatismo tão estranho e desconfortável quanto, sabe? Recomendo muito assistir esse documentário. Isso não é tão diferente também dessas, streamer e tal, que ganha umas boladas de dinheiro do nada de uns caras que tá assistindo, assim, Não, e assim, não é nada sexual, às vezes é só, sei lá, a mina ou um cara, enfim, jogando joguinho na internet, mas aí recebe umas live de NPC fudidas, assim, Por isso que eu defendo o fanatismo dos anos 80 e 90, que era aquelas senhoras fãs de Vando que tinham, sei lá, um quarto dedicado ao Vando, daí tinha todos os CDs, tinha pôster, tinha calcinha, fã de Roberto Carlos, fã de Fábio Júnior. Eu amo esse tipo de fã, cara, são os melhores fãs.
não eram violentas, o único gasto era com o artista ali. Às vezes você acha que essas fãs não eram violentas e não eram malucas, mas, por exemplo, uma das artistas no Brasil que tem um grande fandom dessas das antigas é a Simone. E a Simone… Eu fiquei assustada com isso. Quando a gente foi no Koala, a gente viu que tinham muitas senhoras Sim! com o rostinho pintado com o nome da Simone, perfeitas. Existe um fã-clube dela, o primeiro fã-clube da Simone é dos anos 70, eu achei ele em 1978. Hoje em dia ele está num grupo de Facebook e tudo mais. Mas existe um babado que, por exemplo, nos anos 80, algumas outras cantoras que já fizeram turnê com a Simone, porque nos anos 80 era bem comum ter esses projetos, tipo Projeto Pixinguinha, e as pessoas circulavam pelo Brasil. Era muito comum chegar nas cidades e aí às vezes as fãs descobriam que a Simone ia ficar no Hotel X, elas alugavam um quarto no mesmo hotel e tentavam invadir o quarto da Simone, ou tentavam roubar o terninho branco da Simone, essas coisas assim. A Simone emocionou muito e a gente entendeu aquele dia que a gente viu ela ao vivo que a força da mulher sapatão tem uma coisa que te seduz. E aí você vai e fica encantado pela Simone e ela faz essas loucuras. A Ana Carolina é bem isso, assim, quem já Ana viu Carolina o show dela é brutal, assim, se você fica ali no meio das lésbicas que estão na primeira fila, caminhão passa por cima e você não volta mais, cara. A vez que eu assisti, a gente tava bem na frentezinha, assim, aqueles de mesinhas. E aí, quando chega perto do bis, os seguranças ficam nos cantos, segurando pra que as fãs não invadam antes de entrar o bis. E aí, tem uma hora que simplesmente a Ana Carolina vai entrar no bis, daí eles liberam as pessoas pra ficarem de pé. Aí eles simplesmente soltam as fãs e elas vêm enlouquecidas. E eu vi com os meus olhos, ninguém me disse, elas tacando calcinha nos pés da Ana Carolina. Eu achei iconic. Enfim, a gente falou um pouco desse universo de mundos de coisas mais reais, mas eu acho que hoje em dia a gente tem falado cada vez mais da presença desses fãs na internet, que é onde a gente tem visto essas coisas que teoricamente às vezes as pessoas não veem como crimes, mas são crimes cibernéticos, né? Que elas cometem todos os dias na internet enquanto elas criam essas brigas de fãs. E entre fandoms. A gente tem falado aqui o termo fandom, ou fandom, porque é um termo que ficou cada vez mais comum na internet, né? Então, seria teoricamente essa subcultura composta por os fãs de alguém e teria essa relação de empatia e de troca entre eles. E a gente sabe que isso acontece em algumas perspectivas e em outras não. A mesma coisa é o termo stan, que é uma coisa bem comum no Twitter, sei lá, por exemplo, as pessoas falam muito disso. Só que o stan, na verdade, ele surge da ideia de um fã stalker, né? Ele surge a partir da música do Eminem, que se chama Stan também, que é aquela música que tem a Dido. E basicamente, na música, o stan é como se fosse tipo um personagem, mas tem essa ideia de que é uma palavra que foi construída a partir da junção de stalker com fan. Por isso seria Comentário stan. aqui rapidinho do Luiz Almeida. Fandom igual apelido para milícias virtuais. E é isso que tem acontecido cada vez mais na internet, porque a gente pega esses fandoms, essas questões que deveriam ser, teoricamente, para uma troca de grupos, virar uma grande milícia no Twitter, sim, ou no Instagram, ou mesmo no TikTok. Em todas as redes existe isso. Porque o que poderia ser apenas um espaço para que esses fãs trocassem coisas, que é o conceito em si de fã-clube, por exemplo. O fã-clube, as pessoas tinham a sua carteirinha do fã-clube, você conseguia, às vezes, acesso primeiro a comprar alguns ingressos, você conseguia acesso a esses eventos específicos onde o artista encontrava os fãs. Todo esse tipo de… Isso é tão anos 90. Então, nos anos 90 é super comum. Eu gostava de carta de rolo escrito eu te amo, eu te amo. Nossa, eu acho isso psicótico. Eu acho isso assim. Então, eu ficava assustada quando… Eu ficava assustada quando eu ficava assustada, mas agora eu acho a coisa mais linda do mundo perto do que acontece. Uma carta de rolo na sua cabeça.
Nossa, parece aquelas coisas do Naruto, sabe? Que eles ficam andando nas costas. Os pergaminhos do Naruto que envolvem a magia velho. ali. Muito bom, muito bom. Na época eu achava bizarro, hoje em dia eu acho que é maravilhoso. Deveria voltar isso, porque. É porque não tá era um dando os outro fãs de hoje. espaço de tempo, gente. Não tinha internet. A pessoa fazia o quê? Ela ia Ficava lá escrever escrevendo. carta. Escrevi 50 metros de Eu Te Amo pra Sandy. Porra, E aí bicho. você ia aparecer no Domingo Legal. Hoje em dia você pode dar um Exato. Ctrl-C, Ctrl-V no Eu Te Amo. É, e não, colocar. ali Cara, na eu mão. lembro que. Eu acho que era Sandy. Ela tinha um. Será que era Sandy? Que tinha um Ela quarto tinha um só quarto dos pras presentes, sim. coisas do. A Xuxa também, não é? Na casa dela Sim, ela tinha sim. um. Tipo, Nossa, eu meio acho elas que uma- muito simpáticas, gente. Porque tem Mas coisa que elas ela joga faziam- fora. Mas elas, depois de um então. tempo, elas faziam Elas doação, doavam, né? A E aí Ivete era acho que também anunciado, fazia assim, isso. Exato. Nossa, eu super lembro dessas matérias. Eu ficava em choque. Tem Medo. uma dessas matérias que o pessoal resgatou sobre as turnês da Madonna no Brasil. E aí é uma dos anos 90, acho que é na fase que ela vem do Girly Show, que as pessoas passaram… Não lembro porquê, tinha algum motivo específico, mas as pessoas compraram muitas meias calças e deram muitas meias calças pra Madonna. Tinha alguma explicação porque ela usava no show, alguma tem coisa que ter, assim. né? E aí, eu lembro que a Glória Maria mostra, assim, depois eu vou ver se eu acho esse link e eu mando no grupo dos apoiadores dessa matéria. As ações da Trifil subiram até no Então, era mais tipo nessa isso. época. E aí era uma caixa imensa, e depois explica que parece que a Madonna já tinha separado aquilo pra doar, e que algumas Puta coisas que que ficaram na pariu. caixa do hotel, ela distribuiu pra alguns funcionários do hotel. Tinha uma coisa assim. Porque era muita coisa, gente. Como é que a Madonna ia viajar com caixas e caixas? Excesso eu de acho bagagem. eu acho que essa é a beleza, o lado bonito do fã é que assim, ele realmente acha que o artista vai ser impactado por isso que ele tá dando e que de alguma forma vai tocar ele. A Madonna não que tem vai se dinheiro pra relacionar. comprar Exato. meia calça. Exato. É muito bom você ver, é um por carinho exemplo, pra ela. pra quem já entrou em camarim em final de show, o artista, tipo, ele vai esquecer de você no minuto seguinte. Mas quando é um bom artista, ele te escuta, ele te abraça, ele ouve a sua história, assim. Eu acho muito bonito isso. Eu acho que essa é a beleza do fandom ou do gostar de um artista, assim. Esse momento, porque, assim, querendo ou não, a gente é muito impactado pela música e pelas essas relações que são construídas a partir dessas músicas de terceiros. E aí a gente tem esse momento de retribuir de alguma forma, sabe? Eu acho fofo. Eu não sei. Eu acho que entra muito no rolê dos relacionamentos para… Você não reclamou quando ganhou comida de um fã nosso uma vez? Expôs. Eu nunca ganhei comida de fã. Entra no negócio Gente, que a Dora quiser pagar falou um lanche. das relações parasociais, assim, que é tipo, você se dedicando super a alguém ali que nem sabe da sua existência, assim. Então, você cria alguma coisa na sua cabeça que só existe na sua Tá cabeça. aí Jesus Cristo e os fãs dele também nem sabem que existe. E a galera tá lá. Gente, achei engraçado aqui que a Maria Lua falou, comentou os fãs da Carla Dias fazendo vaquinha pra dar iPhone pra ela depois do BBB. Fã de BBB, gente, é outro nível. porque é outro eles fazem buraco, coisas é absurdas. Nem muito entra bom. nessa seara, Essa porque seara é outra violenta. coisa. Mas Muito o bom. fato é, às vezes, o artista realmente não tem dinheiro pra comprar uma meia calça. Vocês não viram que a Kylie Minogue tava comendo uma lata de sardinha com 3 cream cracker? Que Eu fiquei isso? passado. A gente tá fazendo muito mutirão pra dar streaming pra ela. É só low pra carb, amigo. ajudar. É só- Às vezes é difícil. Enfim, não sei, a gente fica preocupado, Nick. A gente que tem coração e o artista nos encantou, A gente às vezes sente, você quer né? sim. Se ela precisar, se a Kylie Minogue chegar em São Paulo de novo precisar, eu levo ela ali no Jones, a gente come uma parmegiana, ajudo ela, não tem problema, entendeu? Dá pra dividir as coisas, não é uma dificuldade. A gente que gosta do artista, gosta de ajudar também, entendeu? Enfim, Acho que outro ponto também que a gente pode ressaltar aqui é a proximidade que as redes sociais… A falsa proximidade que as redes sociais dão, né? Tipo, eu lembro que, sei lá em 2008, 2009… Era super tipo, não, porque as redes sociais vão revolucionar o modo como a gente se relaciona Sim. com o artista. E não sei Você o quê. pode mandar uma Sim. mensagem direto Tipo, para o seu artista toda essa favorito. positividade, como ia… Hoje eu era tô verdade. Eu quero isso. A Suzana Vieira criou o Twitter dela pra falar com a gente. Ela disse: se eu quero falar com famosos, eu pego o telefone e ligo. Então, e aí hoje em dia a gente vê no que dá, assim, tipo… não só Hoje esses eu ataques questiono se entre eu quero fãs…
Mas Eu acho que o meu problema não é nem isso. O meu problema é que hoje em dia eu não quero saber que a artista que eu gosto fala que ela gosta de dar o cu e que o pinto do namorado dela antigo era pequeno, sabe? Isso ela nem falou em rede social, ela falou no Então, programa. isso não ia sair na rede social, de qualquer forma. Enfim, o ponto é, os artistas também acharam que essa possibilidade mudaria a forma de comunicação. Tanto que a Rita Lee e a Gal Costa, no início do Twitter, era uma experiência antropológica icônica. Sim. Só que aí você também descobre que o artista que você gosta, ele pensa e fala, e vai falar coisas que às vezes não são do seu E às agrado. vezes, infelizmente. Às vezes, infelizmente. É verdade. Nessa história toda, eu gosto muito daquele vídeo do Chico Buarque de 2011, na turnê sim. do Disco Chico, que ele tava falando, né? O artista entra todo feliz na rede social, achando que vai ser elogiado. E aí vem o povo, esse velho filho da puta. Cara, bota esse trecho desse vídeo, Nick, que é maravilhoso. Eu acho que vale a pena tocar ele na íntegra, ele é bem curtinho. Hoje em dia, essa coisa de internet, as pessoas falam o que vem à cabeça, né? E a primeira vez que eu vi isso, eu não sabia como era o jogo ainda. Eu fiquei espantadíssimo. Falei, o que estão falando? Porque o artista, geralmente, ele acha que é muito amado, porque ele anda nas ruas e diz bom dia, cheio de carinho. Fica com Deus, aquela história que tem na música. E vai, faz o show, é aplaudido e tal, e ele se olhar na internet, ele é odiado, ele diz as piores coisas. Então, a primeira vez que eu vi, não sei que foi uma notícia assim, aí eu vi comentários. Eu nunca tinha entrado nisso. Aí comecei a ver, esse velho! O que o álcool não faz com uma pessoa? Isso aqui é injustiça, porque eu já nem bebo mais. Então, injusto. O que esse velho está fazendo? O que esse velho está fazendo aí? Porque você vai fazer o quê, né? As pessoas têm uma raiva, existe uma raiva. Mas você não vai ficar com raiva de quem tem raiva. Não tem, deixa pra lá. Não pode ficar triste com isso. Nem morrer. Se morrer é pior. Quando morrer, você já morreu tarde. Já vai tarde. E aí é fantástico porque depois os próprios artistas, como é o caso da… A Rita Lee depois se afasta do Twitter e a Gal Costa desiste do Twitter no dia que ela fala algo e o Twitter cancela ela. O primeiro cancelamento de Gal Costa no Twitter. A Xuxa também, né? A Xuxa também. E aí eles desistem de usar. Só que eu acho muito curioso que as pessoas continuam acreditando. E aí eu acho até meio, não sei se é ingenuidade ou se o que é, que o artista tá lendo aquelas coisas que elas continuam escrevendo ali. E aí, pra mim, o fato de que todos os artistas têm uma assessoria, gente. Grande parte dos artistas, a assessoria escreve tudo. Eles às vezes nem aprovam mais, o artista só deixa a assessoria tuitar. Alguns casos o artista realmente tuita, e a gente vê quando eles tuitam, porque daí sai merda. E tem casos em que basicamente o artista nunca nem logou naquela conta. É tipo o Carluxo pro Bolse. Eu acho que pra mim o mais icônico, que eu ficava muito incomodado e meio maluco, era com a Elza Soares nos últimos anos de vida. Nossa, assim. sim. Ai, Porque sim, bizarro. ela não… Ela mal conseguia fazer o show, que era tipo realmente o trabalho dela. E aí as pessoas realmente ficavam muito emocionadas quando o perfil da Elza Soares respondia a elas, tipo, no Twitter ou no Instagram. Só que o mais complexo pra mim não era as pessoas ficarem emocionadas, que até aí tudo bem. Mas era eles usavam o perfil da Elza pra entrar numas conversas que era tipo assim, Sim. jamais que a mulher diria isso. E daí eu ficava assim, gente, tem um tom da pessoa. E aí essa é bem estranho. Enfim, acho isso bem estranho. Mas tem eu acho muito curioso como o público, tipo o público mais antigo, ele não se dá conta disso, ele realmente acha que é a pessoa que tá postando. Então eu gosto muito de ver nas redes do Caetano Veloso ou do Milton Nascimento ou desses grandes da MPB, porque daí a pessoa vai lá e responde: oi, Caetano, eu fui num show seu em, sei lá, 1996. Esses eu acho Gosto muito bonitinho. dessa música. Eu acho Eu fofo. amo, Então, eu falo, tem o lado negativo, mas tem esses momentos que são bonitinhos da pessoa ali demonstrando o carinho que ela tem pelo ídolo, Claro, sabe? eu acho que
Eu acho que quando não afeta o lado pessoal do artista, Sim. tipo, cara, é muito fofo. Até quando, sei lá, as pessoas contam histórias e… Não, e aí eu acho que essas relações são bastante genuínas e bonitas, porque as pessoas criam uma intimidade com aquilo. Só que aí eu acho que a gente começa a perceber na internet uma outra relação, que é quando a vida pessoal do artista tá atrelada, por exemplo, ao tipo de arte que ele constrói. Que é, por exemplo, a gente sabe que toda a música da Taylor Swift ela fazendo uma diss pros seus ex-namorados. E aí, isso envolve a vida de outras pessoas. Por exemplo, a Maggie Gyllenhaal já falou: eu não aguento mais os fãs da Taylor Swift vindo nas minhas redes perguntado da merda de uma Sharp, daí a Taylor Swift ficou na minha casa. É tipo assim, foda-se, I don't care. E aí isso se repete muitas vezes. A Ariana Grande acabou de lançar um disco. E ela própria veio a público pedir que as pessoas, os fãs dela, não entrassem em contato nas redes sociais com pessoas que eles achavam que pudessem ter relação com as coisas que ela escreveu no disco. E aí, isso eu acho que isso já beira, tipo… primeira falta de bom senso, e aí beira isso que eu falei, que as pessoas às vezes não percebem na internet que elas estão cometendo crimes, que é tipo assim, você ir assediar uma outra pessoa, expondo ela ou questionando ela de uma coisa que tipo assim, ela não estava errada, ela estava num relacionamento interpessoal com alguém que é próximo dela. Comentário Isso. maravilhoso do Gustavo Rei Louro. Beira o desemprego também. Beira, você joga Beira é ótimo, né? Porque a gente sabe que ela fica desempregada. Exatamente. Mas você sabe que as pessoas não têm noção de que elas estão na internet? Rolou esses tempos uma pesquisa perguntando para as pessoas que usam Facebook, Twitter, essas coisas. Eles acham que é meio que uma coisa à parte. Eles não entendem como que funciona, que elas estão num espaço que é público, mas privado ao mesmo tempo, sabe? As pessoas não têm esse discernimento na cabeça delas. Isso é super complexo, porque aí também, além de criar esses espaços que assediam as pessoas que estão no entorno do artista, que é, por exemplo, sei lá, a sua cantora pop favorita terminou um namoro, e daí vão lá no perfil do ex-namorado dizer: ah, esse rato feioso, imundo, bem feito, vai embora, se mata. É sempre assim. Eu adoro, inclusive, aquele vídeo que a Anitta tá lendo os comentários. E esse também deve pra incluir, Nick. Que é perfeito, ela fica falando: ah, fulano de tal, se mata. Ah, obrigado, fulano de tal, vou seguir sua dica. As pessoas falam umas coisas assim, completamente absurdas. Gente, como vocês são fofos na internet, né? @Rebeca Chá _ Cadela. Cadê? Vocês são muito fofos, gente. Ai, que lindo. Quanta coisa. Quanto amor no coração. Ai, eu queria ser amigo de vocês. Ó, @Humberto Lino. Se mata. Ai. Queria ser sua amiga, Humberto. Eu queria muito ser sua amiga. Como deve ser? Deve ser muito foda. Tô com um pouco de inveja. Eu não conheço vocês, gente. Ai. Só que é bizarro porque os fãs da Anitta, e aí aqui acho que a gente pode entrar nessa… As pessoas brincam, né? Dos fãs que formam esses grupos de guerra. Os fãs da Anitta, eles brigam muito na internet. E nessas brigas de defesa. Muito chato, mano. Isso é muito complicado, porque qualquer coisa, por exemplo, eles têm uma rixa muito grande com os fãs da Ludmilla. Total. E aí, por exemplo, a Ludmilla ganhou um Grammy. Aí eles vão lá e postam 3 fotos da Anitta de vestidinho nos Grammys que ela foi. Aí eles falam: ah, mas ela não tem o Grammy X, agora a Ludmilla tem. Daí eles ficam numa briga infernal. E aí é muito comum que dentro dessas brigas a gente veja muito espaço para, por exemplo, racismo, homofobia, vários outros tipos de preconceitos sendo expostos ali, que aí é mais uma vez isso que eu falei. As pessoas acham, é tudo uma brincadeira, mas elas estão, tipo assim, cometendo crimes de uma forma completamente aberta. Nossa, a galera atacando a Samara Joy quando ela ganhou o Grammy. Nossa, verdade. Surreal. Foi surreal isso. Muito triste. Literalmente, tipo, ela não tem culpa. Sim. Eu acho que nesses casos, pelo menos a Ariana Grande deu um bom exemplo de falar, tipo, gente, não, assim, tipo, limites, né? Porque a maioria desses então, artistas, exatamente, eu acho que eles não, se não encorajam, eles deixam rolar, assim, tipo… Exatamente. Deixam, porque… Perfeito, amigo, perfeito. Eu sei lá, eu entendo que você não vai controlar a atitude dos seus fãs, porque, né…
assim, você mal controla as suas, quem dirá dos outros. Mas, você pode falar, tipo, gente, menos, né? Tipo, não é por aí e tal. Porque, sei lá, às vezes beira o descontrole, assim. Tipo, tem alguns fandoms que, sei lá, se fala mal de... Dá uma nota baixa pra alguém, aí, sei lá, eles vão fazer doxing com o jornalista que falou mal, alguma coisa assim. Eu passei por isso já nas 3 vezes que eu escrevi Taylor Swift. Chegou gente no meu ambiente de trabalho me questionar a nota do disco da Taylor. Já falei isso aqui. Foi tipo, encontra foto antigo. O da Cícero foi de boa, não foi nada demais. Mas a da Taylor Swift é uma galera desempregada que não tem o que fazer, que passa o dia inteiro, sei lá, pegando foto minha de, sei lá, 2011, 2012. Cara, já aí vazaram o endereço da Pitchfork por causa de uma nesse a nota era tipo nível. 8, não era nem ruim. Então, tipo, perseguir jornalista e tal, é bizarro, assim, tipo, é o nível de maluquice que, sei lá. Esse tipo de coisa ficou muito exposto no Brasil com a expansão da Juliette. E ela surgiu ela surgiu no BBB, ela ficou muito grande, as pessoas passaram a defender ela de uma forma meio absurda, e daí surgiu esse fandom dos cactos. E aí, quando ela saiu de lá, ela se transformou numa cantora. A Samantha Schmutz Será? Não acha isso. Mas aí o fato é que a Juliette tem essa persona que ela é, aparentemente pelas entrevistas, uma pessoa muito querida, muito simpática e tudo mais. Só que ela ficou em silêncio perante as ações dos cactos durante muito tempo. Sim. E aconteceram coisas muito bizarras. Tipo assim, por exemplo, uma vez uma amiga minha comentou algo… Conta essa história que eu acho que é bem boa, amigo, pra exemplificar. E um post que falava sobre a Juliette. E aí, basicamente, tanto a pessoa que fez o post original quanto a minha amiga foram, tipo assim, perseguidas durante semanas. Elas tiveram que fechar suas contas. E mais que isso, a minha amiga trabalhava, tipo, numa multinacional. As pessoas foram atrás do LinkedIn dela, entraram em contato com a multinacional para dizer que ela estava cometendo xenofobia na internet porque ela falou mal da Juliette. Era tipo esse nível de coisa. E esse tipo de coisa não é um caso isolado. Isso se repetiu muitas vezes em relação à Juliette. E durante um bom tempo, ela fez essa linha assim, don't ask, don't tell, e não falava sobre isso. E aí eu acho que hoje em dia também a gente tem que entender que ela tinha toda uma assessoria nessa época, um outro processo de trabalho logo que ela saiu do BBB. Eu imagino que você sair do BBB é algo tipo meio maluco, porque você entra sendo ninguém e de repente você tem fãs fazendo vaquinha pra comprar seu iPhone. Então acho que isso também, ela mudou essa logística, tanto que a gente pode ver que hoje em dia esse tipo de coisa diminuiu, porque os cactos eram uma grande máfia e hoje em dia eles estão mais comedidos. Então acho que isso melhorou bastante com as mudanças. Mas é muito doido isso também de tipo, por que eles sentem que eles têm que, tipo, proteger a Juliette de um comentário no Facebook que ninguém nunca vai ver, sabe? A gente tá falando aqui de uma pessoa que já ganhou R$1,5 milhão, já saiu com não sei quantos milhões de seguidores, já é extremamente poderosa. E, tipo, não é um comentário no Facebook, ou não é um texto num jornal que vai acabar com a vida dessa pessoa aí. É que já deixou de ser sobre ela. Eu acho que não é mais sobre ela, é sobre esse grupo. É sobre você tá atacando a identidade da pessoa, tipo, de ter uma causa. Que é o mesmo comportamento dessa galera bolsonarista. Bolsonaro já foi deposto, não pode se reeleger. Essa galera continua ali, parte desse grupo, nos mesmos grupos, comentando as mesmas atrocidades de sempre. Tanto que rolou as manifestações agora e rendeu ainda uma galera. Mesmo com as prisões que rolaram, a galera continua, porque eles querem fazer parte de alguma coisa, se sentir importante de alguma forma. E é triste isso. Eu nem vou tão longe, eu volto pro exemplo do futebol. Você fala mal de qualquer time aí, você vai receber um hate fudido. Tipo, só porque você falou, tipo, o time perdeu. Tá um cacete. De todo modo, eu acho interessante pensar nessa perspectiva pelo nosso olhar enquanto jornalistas. A gente passou um pouco por esse tema, mas eu acho importante a gente voltar. E queria entender do olhar de vocês, por exemplo. Que a gente sente cada vez mais que as pessoas não sabem lidar com o conceito de crítica. A gente já tem alguns programas aqui no podcast que a gente falou sobre o conceito de crítica, todas essas coisas. E aí as pessoas entendem, geralmente, como um ataque direto àquele artista. Podcast número 58, Pra que serve a crítica, com participação especialíssima do Pedro Antunes. Chique.
Eu escrevi já em locais, sites que eram menores, que não eram tão grandes. Mas por causa, sei lá, do SEO, os textos eram achados por esses fãs. E aí teve uma semana que eu fui bem perseguido porque eu falei da carreira da Ivete Sangalo. Porque eu falei que ela não lançava bons discos fazia alguns anos. E aí eu fiquei sendo perseguido durante boas semanas. Depois eu fui bem perseguido porque eu falei mal da Vanessa Camargo. E aí o tempo só me absolveu. E hoje em dia vocês podem ver na Wikipedia dela o que o crítico Renan Guerra falou. Mas eu queria saber, isso era numa fase que, sei lá, as pessoas iam no comentário do site fazer esse tipo de comentário. Então é um tipo de coisa que eu quase não vejo. Que é que nem acontece, por exemplo, no Screen hoje em dia, quando alguma crítica de cinema viraliza. Que foi o caso do A Baleia. Tinha um monte de gente lá me xingando, mas uma pessoa que não tinha a cara dela, sei lá. Ela só falava que eu não sabia nada de cinema e que essa geração é um mimimi. Essas coisas assim. Então, I really don't care. Muito. Mas eu queria saber a experiência da Dora, porque nos últimos tempos ela escreveu em jornais maiores. E ela tava com esse foco de cultura pop. E eu acredito que no Twitter isso tenha um impacto mais violento, né? Tem. Eu assustei, assim, eu não sabia que… Teve alguns textos mais pra frente que eu sabia, e eu fui muito mais cuidadosa também, porque eu acho que faltou um pouco de cuidado com a forma que as coisas iam ser lidas, da minha parte. Mas uma coisa que eu acho que foi terrível, assim, foi… Que eu acho que é o câncer desse momento, assim, pra gente, são esses perfis… Os Choquei da vida, os Pop Time, o não sei o que lá, que pega uma frase do seu longo texto, que tem contexto, que tem toda uma história ali, e essa frase vai dar engajamento pra eles vão ganhar dinheiro com isso. Então eles botam aquilo ali e aí você que lute, sabe? Eu ainda não sofri tanto, porque no meu caso ficou tipo… jornalista do Estadão. Aí a galera falava, ai, nossa, velho fracassado, deve ter sido um velho branco. Deve mesmo. Mas, tipo, a Carol Prado, eu fiquei muito aflita quando eu vi acontecendo com ela. Maluquice. E a galera usando foto e nome. Aí o povo foi no Instagram dela, e chamou ela de tudo quanto é coisa. Teve ameaça de… Sabe, e ela já tinha, a Carol Prado é um caso que ela já é escolada, né? Porque ela já tinha sofrido com os fãs da Juliette, ela já tinha sofrido com fãs de outros artistas, e aí nesse caso a última dela foi com a Taylor Swift. Mas estaremos sempre nas trincheiras defendendo o direito de Carol Prado falar e hablar. É isso que estaremos lá. Porque eu acho que é complexo, porque quando a gente fala de… Não só de crítica musical, mas de alguns olhares, a gente também tá falando de analisar a carreira do artista, a gente tá falando de pensar isso de um modo maior. E, obviamente, se o artista expõe a sua vida pública de uma forma ampla, isso também vai entrar nas discussões que a gente tá fazendo. Que eu acho que é o caso, sei lá, por exemplo, o seu texto da Luísa Sonza, que viralizou muito, porque… tinha essa perspectiva. Se o artista está se expondo num documentário, numa série documental da Netflix, esse tema vai ser um dos temas falados sobre a vida dele. É completamente diferente, sei lá, se a gente pegar uma artista que vive reclusa e nunca sai de casa e ela só lança um disco escondida, né? São perspectivas. Sim. E é importante a gente ter a liberdade de poder discutir esses tópicos sem pensar que, sei lá, vão descobrir o meu endereço e vão mandar uma carta envenenada pra minha casa. Cara, e é tão doido, né? Porque, assim, as pessoas começaram a confundir muito, assim. Eu entendo que, da perspectiva do fã, o meu texto super pesquisado e aprofundado, e eu tentando fazer uma coisa mais séria, assim, sobre a vida daquele artista, tá na mesma timeline que uma pessoa chama ela de puta fracassada. E aí, fica difícil mesmo de diferenciar. Mas não é a mesma coisa. Eu estaria tentando falar uma coisa… Só que eu, pelo menos, tento trazer argumentos e tal. Aí todo mundo acha que tudo é hate, cara. Eu só quero discutir, sabe? É uma conversa, é diferente. Eu acho que todo impossibilita mundo as conversas. Todo mundo tem razão de tudo. Bando de chato. Todo mundo já sabe, já viu, já fez. Então a verdade deles é absoluta, né? A gente não pode conversar mais. Entrando numa coisa meio pós-verdade isso, né? Tipo, onde não importa os fatos, importa a minha opinião. Então, acho que o que a Isa falou é bem isso mesmo. É bem estranho esse mundo que a gente vive hoje em dia. De todo modo, eu acho que a gente pode pensar que existem possibilidades positivas. É super comum a gente pensar que
o fandom pode ser um espaço positivo quando você não tá cometendo crimes de ódio na internet. Existem muitas pessoas que têm uma experiência muito ampla dentro dos fandoms de K-pop, que é extremamente positivo. Porque o K-pop sempre foi a própria genie da música pop, né? Se você gostava de K-pop, era taca pedra na genie, taca pedra no K-pop, taca bosta no K-pop. E aí, as pessoas que eram fãs de K-pop, elas tiveram que se agrupar nesses espaços que eram de proteção para elas poderem gostar daquilo que elas gostavam. E eu acho que isso foi muito importante para eles criarem redes de contato. E é muito interessante você pensar, para além aí dos fandoms de K-pop, mas para vários tipos de fã-clube, que eles podem se reunir e fazer ações muito legais. É muito comum que a gente veja ações de fã-clubes que se reúnem para arrecadar doações, ou se reúnem, por exemplo, para fazer doação de sangue, esse tipo de coisa. E no caso dos fãs de K-pop, a gente viu ações políticas muito importantes que eles fizeram. Tipo, a vez que todos eles, em massa, reservaram ingressos para um comício do Trump, e só que nenhum deles foi. É maravilhosa essa história. Até nessa movimentação agora que tá rolando das eleições dos Estados Unidos, o time do Trump tá analisando os movimentos das fãs da Taylor Swift justamente por isso, porque elas são uma ameaça fortíssima à campanha, e semanalmente tem matérias na Fox News atacando Taylor Swift e os fãs de alguma forma para justamente tentar barrar isso de alguma maneira até o tempo das eleições. E é interessante como essa união pode gerar coisas positivas quando ela tem um propósito. E daí, sei lá, eu acho que a gente fala dessas coisas que são horrorosas, mas eu acho que o espaço de fandom e de troca pode ser algo muito positivo quando as pessoas estão abertas a essa coisa positiva. E é aquilo que a gente falou, estão abertas dentro dessa perspectiva de que o artista também impulsiona essas coisas que são positivas, que é o caso, de novo, do universo do K-pop, onde, sei lá, muitos artistas desses são artistas jovens, que às vezes são explorados dentro de uma indústria complexa de trabalho. E às vezes os próprios fãs se unem, por exemplo, para que ele assine um novo contrato melhor, para que ele consiga ter liberdade criativa com a sua música, e aí ajudam a comprar se ele lançar um single independente. Sabe esse tipo de coisa? Eu acho que esse tipo de coisa também é muito interessante quando parte para esses caminhos que são positivos. Então, queria terminar esse programa com uma mensagem de esperança, entendeu? Uma pomba branca da paz. Nem tudo Chore se você chorou. Nem tudo é só crimes de ódio, entendeu? A gente tem coisas positivas. Eu acho que é sobre também, às vezes, olhar para essas pessoas, né, empoderá-las um pouco mais, ajudar os nossos K-popers que estão mudando o mundo. Eu queria agradecer muito, Dora, a sua presença no nosso programa. Eu entendi, sempre isso agora. Não, é sempre muito bom ter você aqui. Estaremos também nas trincheiras pelo direito da nossa ruivinha da Pitchfork de falar tudo que ela quer. Muito obrigada, gente. Significa muito. E agora deixamos aquele espaço para quem quiser atacar a Dora. Ela vai deixar as redes sociais agora. Gente, eu tô saindo. Que pena. Vocês já sabem depois onde vocês podem encontrar muito ela. bom. Pra me atacar eu não tenho. Pra me elogiar, Glória do Erro, todas as redes. É isso, não tem recadinho não. Foi tudo, gente. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vamos para o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Chegamos ao segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick Silva, o que é este bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas que a gente não para de ouvir. E o que você não para de ouvir? Essa semana eu tô bem magrinho nas dicas, não tem muita coisa, mas eu quero começar com a Willow, que voltou com uma música bem bonitinha, chamada Symptom of Life. Me lembrou bem as coisas do Paramore, assim. Antes ela tava numa coisa meio emo Blink-182, agora ela foi pro Paramore. Então ela tá mudando. Coitada, aí, né? ela não. Mas ela também não consegue, né? Ela não ela foca, não para, assim. né? É que ela não precisa, né? É que ela também ainda é meio jovem, né? E aí ela começou. É que ela começou, ela era criança, mas eu acho que né, não gente? Mas eu acho que não é isso, não. Eu acho que é sim, ela porque ela é tipo ela fica hiperfocada nas coisas. Tipo, teve a fase que ela hiperfocou na Bjork, daí ela teve a época que ela hiperfocou no King Crew, ela já teve então, ela faz essas fases, coisas. mas tipo… E aí é engraçado. Ela não é tão nova mais.
Ela é novinha ainda. Não é, não, amigo. Ainda tem uns 23, 24. Novinha é a Olivia Rodrigo, que tem, sei lá, 20. A Willow Sim, não mas- tem mais 20. Mas daí a Willow tem dinheiro pra fazer o que quer. A Olivia É, Rodrigo então, não. Ela tem exato. 23. Enfim, mas essa tem mais a ver ainda. Essas coisas que ela tem lançado agora tem ainda um pouco a ver com o que ela tava fazendo anteriormente. Então não é, tipo assim, super diferente na prática. Tá. Tanto que eu nem gostei dessa Symptom of Life, realmente, porque parece uma música do Paramore. Eu não gosto. Tá. E eu tinha gostado do single anterior, Alone, que ela lançou no final do ano passado. Esse eu gostei bastante. Preciso ouvir. E minha segunda diquinha aqui é uma mulher que o Kleber tinha falado há algumas semanas, que é a Uma Fabiana mulher Paladino. feminista. Ela lançou uma faixa nova essa semana que chama I Can't Dream Então nas Anymore. minhas dicas. Nossa, lindaça essa música, negócio super potente, Eu tô assim, super ansiosíssimo 80s. pra esse disco. Ai, vai ser vem aí, um dos do ano, com certeza. As duas coisas que ela lançou, esse Três já, não é? 3 singles. 3, muito bons. maravilhoso. E essa faixa tem coprodução do J. Paul. Então, Eles estão junto no álbum. O álbum todo é produzido por ele. dele. E é lançado São pelo Paul parças. Institute. o disco vai chegar no dia 5 do mês que vem. Então, fiquem ligados que vem coisa boa por aí. E é isso aí, minhas diquinhas. Boa. Isadora, o que trazes hoje? Gente, ouvi o álbum da mamãe, Kim Gordon. Adorei, hein? Ai, bom, né? Moral, né? Loucura, hein? Loucurinha, adorei. Ai, eu tô achando os ensaios fotográficos dela tão chiques também. Ai, tá. É que ela tudo não dá, maravilhoso. cara. Ela é a maioral mesmo, assim, tipo, vai tomar no cu. Ela é muito foda. Tá. Aí eu trago aqui a nossa queridinha Adrienne Lenker com Free Treasure. Ai, muito bom. Mais uma cançãozinha, aquela vibe que a gente já conhece, folk, tristeza. Mas eu quero também indicar pra todo mundo que veja o tweet que o Kleber fez. Falando Sim. sobre a Adrienne Lenker. Eu tô passada. Ela nem era sapatão naquela época. Eu tô Eu passada. fiquei muito de cara. O Tipo, tweet em questão parece Débora Blando, sei lá. é que a Adrienne Lenker todo mundo conhece pelo Big Thief, os trabalhos mais recentes em carreira solo. Ela tem coisa em carreira solo de fato a partir de 2014. Mas eu descobri que ela lançou em 2006 um CD em Ela carreira paga, solo hein? Ela, de ninguém country. E a ninguém- estética é total anos 2000 ali, muito bizarro, uma coisa meio atriz de Malhação também. O Nick fez comparativos com a Marjorie este ano, então vale a pena, é muito Uma divertido. época que ela tomava banho ainda. Pra mim, ela é a Marnie de Girls tentando ser cantora. Então, ela fazia chapinha no cabelo, imagina isso. Cara, insano. E esse é um passado que com certeza ela tenta apagar. Tenta, porque alguém tentou subir as músicas lá. no Spotify e derrubou, e daí a própria perfil Derrubam. derrubou. É. Com certeza, com certeza. Fora isso, ela lançou um EPzinho beneficente para as questões Sim. palestinas. Eu acho que tá só no Bandcamp, mas eu não consegui ouvir ainda. Você Não chegou dá a pra ouvir, ouvir, tem que Kleber? comprar. Ah, Não, tem que comprar. então, Tem que ajudar. se puderem, comprem. É isso, gente. Eu só tô bem básica mesmo. E você, Renan Guerra? Eu acho que nós temos um disco que nos emocionou, né, Kleber? Que é Temos. o disco de remixes da Jussara Marçal, o Delta Estácio Blues Remixed. E eu acho que a Jussara Marçal é sempre alguma coisa que a gente sabe que se ela está se movimentando, a gente está atrás, acompanhando, atentos. E esse disco dela saiu pelo selo QTV e reúne, assim, alguns dos nomes mais importantes da música eletrônica brasileira atual. Então acho que a gente tem… E Uma- internacional. É verdade. Tem uma quantidade de nomes aqui que a gente já citou em vários momentos no podcast, que a gente acompanha, que a gente recomenda. E acho que tem meio que um aulão de como a música eletrônica brasileira é criativa, experimental e moderna atualmente. Eu gostei muito, por exemplo, do remix da Clementão e da Edilibra para Vide Relance a Coroa. Ah, excelente. Porque elas jogam a Jussara, tipo, num batidão, uma coisa incrível. Eu gostei muito também do remix do Ramemes, que a gente sempre recomenda ele por aqui, pra Ladra. Achei muito bom. Eu gosto demais do remix de Delta Estácio Blues da Kenya, 20 Hearts. É tipo
Muito, muito lá legal no também. fechamento do disco. Já. É, que daí, tipo, do nada entra um negoção. E é muito interessante como a Kenya tem desenvolvido um trabalho muito claro, porque eu tava ouvindo de longe, eu falei, esse remix é da Kenya. Aí eu voltei pra ver, é realmente dela. Porque, tipo, tem uma identidade muito a cara dela, assim. Enfim, achei tudo muito, muito interessante. Bom, de singles, eu tava pensando que eu acho que nas últimas 2 semanas a gente não citou a Julia Holter aqui. Eu pelo menos não lembro não que a gente citamos. E ela A gente tem citou lançado lá atrás só. ela tem lançado alguns singles muito interessantes. Eu sou muito apaixonado pela Ela é muito Julia boa. Holter. Amo. E aí o single mais recente que ela lançou se chama Evening Mood. Ela vai lançar um novo disco chamado Something in the Room She Moves. Nesta sexta-feira. Boa, chique. Então ó, você já coloca aí pra ouvir. Amanhã, se você tá ouvindo no… Depois já ouvi o disco inteiro, que eu tenho certeza que vai ser minha dica também na semana que vem. Mas dessa música específica, ela lançou um videoclipe também, que é bem bonito, bem conceitual. E eu acho que a Julia Holter é sempre uma artista pra gente acompanhar e ficar atento ao que ela está fazendo. De single também, quem lançou uma nova música foi a dupla Naozete e Luiz Tati. Eles vão lançar um disco conjunto chamado De Lua. E eles lançaram um single chamado Boa Ideia, que eu achei bem bonito. Vai Quem ter também… show, não vai? Acho que no Bono. A diva faz um monte de show, né? Cada show é uma coisa, cada show é um conceito. Mas tem um no Bono assim, só que não sei se é com o Tati, mas ela vai fazer show no Bono assim. E eu tenho ficado muito feliz com todos os singles que a Nia Archives tem lançado. Ela lançou muito bom. agora Unfinished Business. Amo demais, amei demais. A nossa diva está trabalhando muito forte para o comeback do Drum and Bass. Tá mais Ela com foco no pop, eu tô adorando. Eu tô amando, assim. Tô esperando já o feat dela com o Caleidoscópio, que vai sair. Com certeza. Olha, se os brasileiros DJ Mark quiserem… Remix. Se os brasileiros quiserem, eles conseguem. Ela fez aquele remix de Baianá, que é ótimo, aliás. Enfim, ela vai lançar Silence is Loud, seu disco de estreia, e tô bem feliz. É isso. E você, Kleber Fak, o que trazes hoje? Vamos lá, singles. Vampire Weekend com Classical, terceiro single do álbum Only God Was Above Us, que sai no dia 5/4 pela Columbia. Gostei demais. Eu acho que é uma mistura das primeiras criações do Vampire Weekend com essa fase mais recente que tá bem sujinha. Mount Kimby com Empty and Silent, a parceria com o King Crew, que é colaborador de longuíssima data deles. Música deliciosa que faz parte do álbum The Sunset Violent, que sai também no dia 5 de abril pelo selo Warp. Vai ser um mês movimentado, o mês de abril. Hanavu, ela anunciou o disco Romanticism, que a gente já comentou algumas semanas, com uma capa lindaça. Só single e ela bom lançou até essa agora. música nova que se chama Hammer, que é um indie rock com umas guitarronas em primeirão plano assim, com a voz dela sempre destacada. Esse sai em maio pela Ghostly International. Indo para os discos /EPs, Tássia Reis comemorou 10 anos de carreira e lançou um EP de 3 faixas muito gostoso que se chama Bem Longe do Fim. É um trabalho que eu acho que o meu amigo Renan Guerra vai gostar demais quando parar pra ouvir. É um EP que transita ali pelo funk, pelo neo soul, pelo samba, pelo rap. Tem participação do Rashid em uma das faixas e tá muito bom. O ensaio fotográfico também é maravilhoso, como tudo que ela produz. Forte voltou com um novo álbum de estúdio, Tree. É um baita disco, como tudo que ele produz, é sempre muito bem refinado. Tem desde canções que são mais pista mesmo, até umas coisas mais contemplativas, com aquela base melódica, bem de IDM melódica, assim. Então, pra quem gosta dos antigos trabalhos do Forte, vai se interessar por isso. Tristeza Não Tem Fim é um projeto da Lai, da Tuyo, com o Vitor Brauer, da Lupe de Lupe, e o Crisley Hernan, da Lutri. É um projeto de ambiente samba, dark ambiente samba. Parece Tô bizarro. pronta. Parece que não funciona, mas funciona muito para quem gosta de Groper. Eles acabaram de lançar um novo registro que se chama Felicidade Sim. É um trabalho curtinho, mas que tem muito dessa combinação desses 3 artistas dentro de estúdio. E por último, eu queria falar mal de um disco. Posso falar mal de um disco? É porque tá sendo tão gostoso acompanhar a repercussão, que é o Justin Timberlake com Everything I Thought I Was. E aí? Eu muito vi o seu bom tweet ver- e você já me disse tudo que eu precisava para não dar play nesse disco.
Cara, que disco ruim, que disco horroroso, que disco lento, que disco que não faz sentido do jeito como ele foi pensado. É claramente uma tentativa dele de lavar a imagem dele, tanto que ele nem mostra o rosto na imagem de capa, ele com a cara virada na capa do disco. As músicas, ele tenta o tempo inteiro, é um show, ele é o reizinho da coitadolândia, umas tentativas dele de, eu sei que eu pisei na bola, fiz mal com a Janet e com a Britney, inclusive a faixa de abertura, ele referencia as duas ali em alguns momentos, mas é muito bom ver como ninguém comprou isso lá fora. A imprensa internacional inteira cagou em cima dentro desse disco. Até, sei lá, Rolling Stone da vida, que sempre dava notas altíssimas pra ele, tipo, desceu, tá todo mundo criticando, falando muito mal. E é muito engraçado. Né? Que bom! E é muito louco como no intervalo de 10 anos do The 2020 Experience pra cá, ele foi morrendo, ele murchou, ele virou um pinto murcho, velho, podre, flácido, mas que ele ainda fica tentando emular essa estética ele ainda quer parecer um negão, sabe? Ele tenta agir como um cara preto, só que assim, é claramente patético, é um personagem, ele virou um personagem dele mesmo, assim. Então, muito bom ver como o tempo, as coisas demoram pra acontecer, mas quando elas acontecem, elas acontecem de um jeito maravilhoso. Como é que é a frase que o Renan falou esses dias? O tempo sabe de todas as coisas? Como é que é, Renan? O tempo sempre sabe mais. Aí. Da Marina Lima. Então é isso, é um disco pra você não ouvir, é o novo do Justin Timberlake. Até porque, gente, você não consegue passar das 5 primeiras faixas, são músicas gigantescas. Isa, o disco tem 1h20, só pra você beleza, saber. Não, tranquilo, beleza. Vou ouvir sim, vou ouvir. Até o final do ano. Chega. Enfim, vamos para o terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Isa, que bloco é esse? Amigo Nick, nesse bloco a gente traz dicas aleatórias. E o que você traz? Cara, não tive tempo de... Você Então, olha que palhaçada, mas chegou ao fim agora a Mestres do Ar, né? Aquela série que eu falei sobre Segunda Guerra, que é focado no batalhão da Força Aérea Americana, determinou. Achei assim, meia bomba, entendeu? Porque, sei lá, não tem muita história, é baseado num livro, então acho que o livro não é muito bom. Enfim, tem alguns questionamentos com a série, mas ela é muito bem feita. 80 anos americanos realmente... vendendo que eles ainda venceram essa guerra, pau no cu. Então, mas eu sou cadelinha, né, daí eu acabo assistindo. E daí, fora isso, só fiquei assistindo o Casimiro. E eu vou indicar aqui pra vocês o vídeo dele com o Chicoin, Chico Moedas, reagindo à casa do João Vicente, que eu achei muito bom. Eu vi só o corte do Casimiro de banheiro fazendo assim, eu não entendi. Por favor, juro, muito bom. Eu peguei uma sequência assim, tipo, eu vi fiquei horas assistindo. Mas esse com o João Vicente, e aí tem umas horas que o Casimiro pega um boneco do Louro José, quando o Chico Moedas fica, tipo, querendo... ele quer ganhar na conversa, assim, com o Casimiro. Daí o Casimiro, o que você falou? Aí ele mostra, assim, tipo, o Louro José pra zoar ele do dia da Luísa Sonza, né? Enfim. Entendeu a piada? Muito bom, muito bom. Enfim, maravilhoso. É isso, gente. Kleber Fak, sua vez. Gente, eu assisti um filme muito ruim, mas que vale assistir porque ele é muito ruim. Eu tava precisando de um filme bosta nesse final de semana. Aí eu botei pra assistir na HBO Max, agora é só Max, né? Não é mais HBO. Se chama Feriado Sangrento, ou em inglês Thanksgiving. O filme conta a história de uma cidade nos Estados Unidos, às vésperas do Thanksgiving. Eles decidem adiantar como é que é o nome do Black Friday? Eles decidem fazer a Black Friday numa quinta-feira, eles decidem abrir antes. E aí as pessoas vão todas empolvorosas para conseguir seus descontos. Acontece que, tipo, dá uma treta lá, as pessoas começam a invadir a loja, começam a pisotear pessoas, várias pessoas morrem pisoteadas, e aí tem um assassino que um ano depois volta pra se vingar das pessoas que foram as responsáveis pelo assassinato dessas pessoas.
é super trash, é super gore. E aí eu tava falando assim, esse filme é muito ruim, mas ele é bom, porque ele parece que foi feito por alguém que entende de filme trash. É dirigido pelo Eli Roth. Exatamente. É dirigido pelo Eli Roth, que é o mesmo cara que dirigiu o Albergue. Eu falei, tá explicado por que tem tanta... Tem uma cena que a mulher enrosca o cabelo dela no carrinho de supermercado e arranca o couro cabeludo dela, assim. Então eu falei, cara, isso é muito gore. Assim, o Patrick Dempsey é um dos protagonistas desse filme. Ele tá horrível. Todos os atores são muito ruins. São pessoas que você provavelmente já viu em alguma série ou filme por aí. Mas eu juro, gente, vale muito a pena. É muito divertido assistir esse filme. Thanksgiving na Max. Boa. Tá bom, então. E eu vou Então ver. tá. Renan, sua vez. Bom, nesse último final de semana, eu levei o Nick Silva para Barras Pesadas da cidade de São Paulo, que é o espaço que é o espaço da Boca do Lixo de São Paulo. Vocês sabem que eu pesquiso cinema, a história do cinema da Boca do Lixo, e é um espaço que eu nunca tinha ido, porque é um espaço realmente bem degradado da cidade, que o poder público meio que abandona essa região, e a gente sabe o quanto é complexo, não tem. Total, assim, tipo, é diferente chegar lá. Aonde que é? É pra trás da Estação da Luz, entre a Estação da Luz e a Júlio Prestes. É basicamente a fase. É onde eu vou correr. É a região que em alguns momentos foi considerada Cracolândia de São Paulo, mas hoje em dia a prefeitura também deu jeito de espalhar essas pessoas pela cidade. Mas de todo modo, a Boca do Lixo se transforma Boca do Lixo a partir dos anos 40. Ela era uma região que nos anos 20 e 30 teve importantes produtoras de cinema por lá, importantes estúdios, e aí a partir dos anos 40, por causa dessas constantes coisas que a prefeitura fazia de expulsar populações indesejadas em determinados lugares, ela expulsou determinadas populações do Bom Retiro e essas pessoas foram para a Luz. E aí lá surge a Boca do Lixo. A partir dos anos 60, importantes diretores passam a frequentar esse espaço e a transformar a região num espaço de cinema. Então a gente tem grandes nomes que trabalham por lá. E aí eles tinham um ponto de encontro muito importante na região, que era o Soberano Bar, que era onde eles faziam tipo o after das gravações. E esse espaço voltou a funcionar pela mão de dois apaixonados por essa história. O Soberano reabriu na semana passada e aí eles fizeram uma grande festa. Até o KLJ foi lá, eu amei isso. KLJ visitando o submundo do cinema. E aí eles estão com uma grande exposição que se chama Muito Além do Zé do Caixão. E aí tem vários itens do Zé do Caixão. Você tem alguns desenhos originais dele. Tem um desenho dele feito pelo Tim Burton. Tem os figurinos dele, então você pode vestir uma capinha. Tem as colagens que ele faz, que é muito legal e muito eróticas, a gente pode dizer assim. Tem os cartazes dos filmes pornográficos que ele dirigiu. Tem cartaz de filme infantil que ele dirigiu. Tem os Blu-rays internacionais que foram lançados esses anos que você não vai ter acesso no Brasil. Você vai poder olhar para eles lá. Enfim, tem bastante coisa interessante. Além disso, o espaço todo decorado com cartazes importantes de outros filmes da Boca do Lixo. A gente descobriu, por exemplo, algo que nem eu sabia, que existe um filme do Fofão no espaço. É tipo o nosso Star Wars do Fofão. Eu fiquei encantado. A moça falou que a gente precisa ver esse filme, porque as imagens eram icônicas. Agora eu estou procurando para ver se eu consigo baixar. Mas enfim, tem muita coisa legal. O Soberano reabriu, ele fica na Rua do Triunfo 155. Vocês podem seguir eles também no Instagram, Soberano Rua do Triunfo. E aí vocês podem ter informações sobre o que rola por lá, porque também tem comidinhas e tal, eles colocam o cardápio ali. Enfim, é um espaço bem legal, vale a pena quem estiver por São Paulo visitar. Mas se você não é de São Paulo, vá de Uber ou vá acompanhado de alguém que seja de São Paulo, porque senão depois vocês vão descer no metrô na Luz ou na Júlio Prestes e vão voltar pra me xingar, porque é uma região não, mesmo que você seja mas... de São Paulo, vá de Uber, pelo amor de Deus. Não, fica assustando as pessoas. É uma região barra pesada. Até eu que vivo o centro, fiquei com medinho ali. É uma rua pra frente da onde eu corro. Exatamente. Ela fica reto na Júlio Prestes. A Rua do Triunfo é bem pequenininha, na verdade, só 4 quadras. Né? E se no dia que vocês forem tiver o sanduíche de pastrame, comam, porque é maravilhoso. É verdade. E você, meu amigo Nick Silva, o que trazes de dica? Bom, minha primeira diquinha vai ser o Invincible, ou Invencível. Uma série de animação da Prime Video.
É uma adaptação de quadrinhos do mesmo cara que fez... Já falei dela aqui. Você que falou? Eu pensei que eu tinha falado. Aham. É o mesmo cara que faz Walking Dead. Robert Kirk, alguma coisa assim, Isso. não é? E aí voltou pra segunda parte da segunda temporada, então são mais 4 episódios. Ainda não vi. A partir do dia 14 de março. Pelo que eu vi, é bem fiel aos quadrinhos, então se você já leu o quadrinho, você tá vendo a porradaria ao vivo. Mas é uma nova roupagem de história de super-herói que a gente já conhece, é bem violento, bem coisa do Robert Kirkman mesmo. É bem divertido. E minha segunda dica é a ocupação da Maria Bethânia, que tá entrando no Itaú Cultural. Olha ele, Isadora. Olha ele recomendando a ocupação da Maria Bethânia e o Renan não falando nada. Olha o que aconteceu. Olha o que o Renan tá querendo, Eu e o Renan entendeu? fomos Olha na isso. sexta, é isso? Sexta passada? Sexta. A gente encontrou a Flávia Durante lá, Encontro de Amigas. Um beijo pra ela. É muito legal, assim. Basicamente são os 2 andares do Itaú Cultural ali na Paulista, né? Então, o primeiro é basicamente algumas fotinhos dela com um esquema diferente de ver, que você vê meio que de cima, assim. Então... E é interessante que são fotos muito pessoais. Sim. É como se a gente estivesse vendo o álbum de família deles. Não é tipo assim, foto da Bethânia do Bob Wolfson, sabe? É foto desconhecida tirada por uma tia não sei da onde. E aí, tipo, eles na casa, eles comendo, e família reunida. É bem bonito. Tem Caetano, tem Dona Canoa, tem bastante coisa. E aí, fora isso, né, no segundo andar, né? Tem um filme de mais ou menos 1h30. Uma exibição de um documentário que é muito legal de ver porque ele é feito por 48 telas de TV diferentes. 48 ou 42? Alguma coisa assim. E o som também é meio que repartido em toda essa sala, assim. Então, é como se essas telas te circundassem. Então, pensa num lugar 180 e essas telas estão ao redor. E aí o som mais ou menos vem da onde a pessoa tá falando dentro da sala. Nessas projeções. São 44 telas. E aí também tem um espelho d'água em volta das telas. Então as coisas ficam meio refletindo. E é tudo pensado pela Bia Lessa, que é uma diretora que já trabalhou com a Bethânia, uma importante diretora teatral aqui de São Paulo. Se chama Bethânia e as Palavras. Eu achei muito legal porque é algo que meio que não dá pra ser feito que não dessa forma, assim, pelo menos do jeito que foi pensado. Não fez o menor sentido o que você falou. Algo que não dá pra ser feito, foi feito. É porque, tipo, não dá pra ser feito, mas não é como se fosse um filme, lugar, entendeu? Tipo, não dá pra você passar um filme no a YouTube. experiência só é daquele jeito, naquela sala, do jeito que a Bia Lessa pensou. Porque é muito legal. Tipo, você tá vendo desse lado, aí de repente, sei lá, surge o Ferreira Goulart desse outro lado falando alguma coisa. Aí você vira e vai ver, sabe? É bem interessante. A única coisa cruel é ficar 1h30 ou em pé ou nos banquinhos, mas eu acho que vale a pena ver esse É bom porque daí a doczinho. gente pode voltar lá. Exato. E é isso, minhas diquinhas de hoje. Comentários referentes à última edição do nosso podcast. As maiores quedas de qualidade de um disco para outro. Rendeu aqui, muita gente veio comentar aqui, ó. O Lucas Diniz, ele falou: dói dizer isso, mas Tame Impala, do Currents para o Slow Rush, teve uma queda absurda. Vale citar também a queda do Reflector para o Everything Now, do Arcade Fire. Concordo com o segundo, discordo do primeiro. Vamos lá. No Instagram, a @marialua falou: uma queda que me impacta é a da Björk depois do Vulnícola. Sinto pra mim que ela deu uma madonada na carreira. E os álbuns até que tem algumas músicas excelentes, mas só consigo usar pra fazer playlist. Porque se der play no álbum, o botão de skip come feio. Diablo, hein? Discordo, Maria Lúcia está presa. Mas eu concordo, aquele dos pássaros eu não consigo ouvir. Eu amo o Utopia. Comentário do Well, simplesmente o Well. Ele falou: como assim o Alice? Ó, é pra você, Renan Gar, que falou mal do Alice da Alice Caymmi. Eu amo esse álbum da Alice Caymmi. O Imaculado é ruim mesmo, desculpa. Vivize comentou no Instagram: Coldplay com X and... Como se fala? X and Y. X and Y. X and Y. Depois dos 2 primeiros discos. Primeira vez que vivenciei essa queda de um artista favorito ao vivo. Oasis foi uma queda que eu só vi retroativamente. Larguei a mão de Chris Martin e nunca mais peguei de volta. Comentário do Gabriel Rodrigues, ele falou: pensei em Twin Shadow e Christine and the Queens, artistas que começaram com 2 ótimos álbuns e não conseguiram manter a qualidade a partir do terceiro Nossa, álbum. real. Real.
A Tainá Pereira comentou: queda pra mim foi Djonga. Depois do menino que queria ser Deus, vai rolando a ladeira lentamente. O último é lamentável. Comentário da Ana P. Ela falou: veja bem, acredito que a Madonna, sendo mãe de todos, tem todo o direito a experimentações, sendo elas boas ou não. Só me incomoda a gata chupando o dedão do Maluma. Tesão, às vezes, é humilhante. O Rafael Farrael comentou: a queda do Matang pro I Am é uma das piores que eu já vi, é mesmo, é bem triste. Depois ela morreu. E tivemos vários comentários como o da Silvia Pantoja, que falou: façam a economia dos festivais girar e venham para o Pará. Para mim será um prazer encontrá-las no Psica em dezembro. E outro comentário aqui, eu também chamando a gente para o Pará, é do O Mantovani. Ele falou: venham para o Pará, sim. Quero muito dar rolê com vocês. KKKK. Eu só ia ler o último, que ela fez um texto tão importante. Depois ela vai dizer que eu tô boicotando a Taylor Swift, só porque eu não gosto da Taylor Swift. Mas a Maria Lima comentou aqui: ótimo episódio, mas o comentário sobre o Reputation me deixou muito confusa. Tipo, a Taylor não tinha motivo para fazer o Reputation daquele jeito. Depois de todas as tretas e ter a imagem pública destroçada na mídia, ela entregou exatamente o que o próprio público imaginou dela. Se ela tivesse vindo mais uma vez com sentimentalismo e garota perfeitinha do 1989 e Red, ninguém teria prestado atenção. E uma das coisas que o público pop mais gosta é comeback de diva pop com sangue nos olhos. Óbvio que se você for interpretar o disco ao pé da letra, é estranho, mas ela não está se levando a sério, sim fazendo uma grande sátira com a própria imagem, como uma forma de ser a dona da narrativa da própria vida. Acho que tem músicas muito boas no álbum e alguns aspectos da produção são sim questionáveis, mas foi um álbum importante pra Taylor. Tá bom, então fechando. Então tá bom, vai avisando a gente aí. Vamos se falando, hein? Vamos se falando. Mas eu li o comentário dela, pra ninguém dizer que eu tô silenciando os fãs da Taylor. Eu sou o @KleberFalk no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e acesse o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. E você também lê as minhas dicas na minha newsletter no Substack. E a gente se encontra nessa sexta-feira no Zig Duplex, para quem é aqui de São Paulo ou quem vier para o Lollapalooza. Nós faremos uma festinha tocando as divas que já passaram pelo Lollapalooza. Também tocaremos os hits mais quentes do momento. Tudo lá, diretamente da nossa grade do Zig Duplex. É isso, esperamos vocês lá. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey-Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, seja um de nossos apoiadores no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, ouve programas lançados com milênios de antecedência e vem se emocionar aqui ao vivo nas nossas gravações ao vivo, como a Mariana Amadeu, o Valmor Viana, o Luiz Ricardo Melo, a Maria Lua, o Leonel Moura, o Gabriel Benevides, a Beatruzes, o Fabrício Neri, o Bob Bach, que saiu baqueado da gravação de hoje aqui, o Gabriel Cordeiro, o Jefferson Kozenieski, o Regis Valença, a Júlia Paterniani, o Pedro Coelho. E é isso, muito obrigado você que está aqui com a gente e você que está lá no nosso grupo dos apoiadores. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso programa. Tchau, tchau. Tchau. Vem dançar com a gente, Zig Duplex. Esse podcast foi editado por Nick Silva.